Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Neste vídeo vou analisar a UIS Soluções e Corretagem de Seguros S.A. Antes, um recado rápido, como sempre. Deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e também na descrição do vídeo. Sobre minha experiência profissional e acadêmica está aí na tela. Se quiserem parar para ler, está aí. E último recado, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então aí, o UIS Soluções e Corretagem de Seguros S.A., antigamente ela se chamava FPC Par Corretora de Seguros. Ela mudou o nome em 2017 para o UIS, né? Ela foi constituída em 1973, ela se registrou na CVM em 2015 e fez a IPO em junho de 2015 com o ticker anterior de PARC 3, que eu vou mostrar adiante, né? E eu fiz esse vídeo a partir de uma sugestão do Fábio, que está aí o print na tela aí. E eu lembrei, quando ele sugeriu essa análise, eu tinha analisado a UIS, ainda chamava o ticker era PARC 3 ainda, muitos anos atrás. Eu acho que foi que eu analisei em 2018, mais ou menos, e não me interessei na época, né? Tinha aquele problema com a Caixa, que eu vou mostrar mais adiante. E nessa análise aí, é uma análise nova, né? E vou mostrar o que eu acho da empresa. O endereço da sede é em Brasília, né? E a IPO da PARC 3, ou da UIS, né? Ela foi feita ao preço de R$ 12,33 por ação. Descontados os proventos e sem considerar a correção monetária, esse valor equivale hoje a cerca, mais ou menos, R$ 6,60. Mais ou menos o que está aí a ação hoje, né, na Bolsa, R$ 5,96. Isso indica que quem comprou na IPO, segurou até hoje, pagou R$ 12,33 e recebeu até o momento R$ 5,72 em proventos de junho de 2015 até junho de 2024. Parece tentador, mas já antecipando minhas conclusões ao final do vídeo, não me interessa o WISC 3 no momento pelos motivos que eu vou explicar nesse vídeo adiante, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos. Aqui o print aqui do anúncio de encerramento da oferta pública, que foi só secundária, ou seja, o dinheiro entrou todo no bolso dos acionistas vendedores, né? E eles arrecadaram 602 milhões líquidos. E aqui, como é que era o símbolo da empresa, né? A marca, o logotipo da empresa anteriormente. E os recursos foram totalmente destinados para os acionistas vendedores, que foram esses aqui em 2015, né? Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, quer dizer, a federação do pessoal da Caixa Econômica Federal vendendo, né, ações, né? Então, um dos motivos que me fez não entrar no IPO e também não comprar depois, porque depois eu analisei a empresa, vi outras coisas, né? E os outros dois acionistas vendedores são esses aqui, né? Évora Fundo de Participações e Algarve LLC, que fica lá em Delaware, nos Estados Unidos, né? E aqui o gráfico semanal, desde a IPO, né? Aqui o gráfico já está ajustado por proventos, aqui o preço da IPO está R$ 7,17, mas ela pagou proventos. A quantidade de ações continua a mesma, então aqui esse gráfico reflete até o valor de mercado da empresa, só multiplicar pela quantidade de ações que eu vou mostrar adiante. Então a gente vê aqui, né, depois da IPO caiu um pouco, depois subiu muito, depois caiu muito, depois subiu muito, caiu muito, subiu muito e caiu muito, quer dizer, é uma discussão aqui, para a gente ver uma espécie de discussão do mercado, né? A ação vale 5 ou vale 14, né? Ficou aqui se vai e vem durante muito tempo, né? Quem conseguiu entrar nos pontos nas épocas certas e vender nas épocas certas ganhou dinheiro, né? E o contrário também é verdade, né? Quem errou aí a mão, não sei se está perdendo dinheiro ou não. Mas eu vejo aqui nesse gráfico que o mercado não sabe, né? Ao longo de todos esses anos, quase 10 anos já, né? Qual o valor da empresa? Porque tem umas questões importantes aí que eu vou mostrar adiante, né? E aqui eu fiz a partir do site de proventos do Relações com Investidores da UIS, eu fiz esse quadro aqui para visualizar os proventos passados
E só para ver se ela voltar a pagar o nível de proventos passados, como seria o dividend yield na cotação de 5,95 para o IC, que é a cotação de sexta-feira. E a gente vê aqui que o dividendo cresceu e tende a cair a partir de 2020. Ainda assim, é um dividend yield, considerando 2023, bom, né? 9% ou 7%, né? Mas mais adiante eu vou mostrar que o payout da empresa era 50% e 100%, e a WIS, na teleconferência agora de 2024, primeiro trimestre, ela disse que reduziu o payout para 25%. Então, eu acho que não vai se repetir esses 44 centavos aqui para 2024, não. Vou mostrar mais adiante, mas parece tentador, né? Aqui, na teleconferência do primeiro trimestre de 2024, a WIS informou que reduziu o payout para 25%. Portanto, eu suponho que no ano de 2024, a WIS vai pagar no máximo 23 centavos por ação, que é mais ou menos metade do preço que ela pagou em 2023. E a gente vê a tendência de queda dos dividendos a partir de 2019. Lembrando que em 2021, o famoso contrato com a Caixa Econômica, né, de exclusividade, acabou. Então, não é nenhuma surpresa ela reduzir dividendos a partir de 2021. Apesar dela declarar payout de 25% na teleconferência, o Estatuto Social fala que é 50% de payout, né? Quer dizer, já é uma coisa estranha, mas eu vou considerar aí o que ela falou na teleconferência, até porque eu não consegui achar o documento que contradiz o Estatuto Social, que o texto é esse aqui. Mas então, ela disse que vai pagar 25% de payout em 2024, então parece que vai ser. E o quadro de acionistas, que é uma coisa importante, né? A gente vê aí a Caixa Seguridade, através da Caixa Seguros Holding S.A., continuando com 25% da empresa. Em 2021, aí, se vocês procurarem, vocês vão ver um fato relevante informando que a Caixa poderia vender tudo, mas até o momento não vendeu. Então parece que ficou uma questão obscura aí, porque como o contrato de exclusividade de venda de seguros da Caixa com a UIS acabou em 2021, então parece que o mercado, ou a própria empresa, não sei quem, aventou a possibilidade da Caixa vender 25% das ações, né? Mas não aconteceu, não. Até o momento não aconteceu, porque já tem 3 anos praticamente isso, né? E a gente vê que o quadro de acionistas, aqui é o quadro de 31 de março de 2024, em 2021 praticamente o mesmo, né? Com a Integra aumentando um pouco a sua participação, né? E em 2019 tinha Itaú, Unibanco, Goldman Sachs, eles saíram fora, parece que saíram fora, porque o free float era só 36%, a quantidade de ações é a mesma, e a Caixa sempre mantendo aí os 25%. Em 2017, a Caixa mantinha seus 25%, né? Aqui em 2017, e aí tinha outros acionistas, e a Integra, a gente vê que está aumentando um pouco a participação aí. Então, o quadro de acionistas está aí, acho que para mim ele diz pouca coisa, mas o mais importante é saber que a Caixa pode vender esses 25% aí no futuro, não sei se vai vender. Então, falando um pouco sobre a UIS, uma das vantagens dela, no segmento de seguros, ela tem vários segmentos, ela é só corretora de seguros. Portanto, ela não é seguradora e assim não corre o risco de pagar as indenizações de seguros. Então, ela recebe corretagem pela venda de seguros, né? Como ela diz aqui na sua ITR de 2024, primeiro trimestre, né? E a história dela, que ela resume em uma das apresentações, ela começou em 1973 na comercialização de seguros no balcão da Caixa. Então foi fundada a UIS, né? Ela se expandiu até 2015 e aqui ela começou a comprar várias empresas, né? Ela tem participação inclusive na seguradora do Banco Inter, né? Que para mim acho que é uma cereja do bolo aí da UIS. Ela até mostra o crescimento aí da parte de seguros, da Inter Seguros, né? A UIS tem participação, e no BMG também, que está crescendo. Então, a UIS, se vocês pegarem aí umas apresentações dela, ela rasga elogios para o BMG e para o Inter, né? Obviamente, porque ela tem participação relevante na BMG Corretora e na Inter Corretora de Seguros, né? E aqui o evento mais importante é o encerramento da operação com a rede Caixa, né? Mas aí ela foi aumentando, comprou empresas, parceria com Paraná Banco Seguros, Omni
Omni e Company, Polishop, que é um problema, é uma participação que tá dando prejuízo para o IS, né? Na teleconferência eles comentaram isso, parece que foi um investimento que está dando errado aí. Polishop, se não estou enganado, é das lojas americanas, né? Então tem esse problema aí. Mas é um problema, parece que pequeno na UIS. E como ela comprou muitas empresas, a gente vê aqui que ela pagou caro, né? O ativo intangível está 1.600 bi, que corresponde a 64% do ativo total da empresa. Eu vou mostrar em mais detalhes essa questão. Então, para mim, isso aqui é um aspecto negativo, porque ela aumentou a receita para substituir a queda da receita da Caixa, mas pagou caro por isso. Então, eu vou explorar essa situação aqui. Eu fiz esse gráfico aqui com base 100 em 2015, do ativo intangível, patrimônio líquido dos acionistas da UISC, lucro líquido dos acionistas da UISC, receita líquida e participação dos não controladores. Até 2017 estava tudo bem aqui, porque a gente vê que o ativo intangível estava crescendo pela compra de empresas. A receita líquida também, essa linha mais clara aqui, estava crescendo também mais ou menos na mesma proporção. O lucro, que é a linha azul, não estava crescendo tanto, mas estava crescendo um pouco, né? Menos do que o ativo intangível, em proporção, isso aqui é um quadro proporcional, né? Mas estava crescendo, né? Então até 2017 tudo bem, né? Mas se a gente olhar a foto mais longa de 2017 e 2024, a gente vê que a coisa saiu totalmente fora do esquadro, né? Está totalmente desproporcional, né? O ativo intangível, que é essa linha azul aqui, a partir de 2021, cresce exponencialmente em relação ao lucro líquido e receita, que nem dá para ver nesse quadro que eu fiz questão de colocar junto para a gente ver que o que a empresa tem agora é um enorme ativo intangível, né? E participação dos acionistas não controladores, porque ela não compra todas as empresas, né? Ela compra em torno de 40, 30, 60% das empresas. Então, aí, a partir de 2021, a coisa que para mim está totalmente desproporcional, né? E isso para mim é um risco enorme por causa do ativo intangível. E a receita não está acompanhando, que eu vou mostrar aqui nesse quadro mais abaixo, que é de 2023 para frente. A receita líquida é meio que estagnada, o ativo intangível continua crescendo, a participação dos não controladores continua crescendo e o lucro dos acionistas WISC 3, ele tende à queda, né? A gente vai ver aqui a partir de 2023, 2020, né? Ela tem estagnado e tende à queda. E o lucro dos não controladores, que não possuem o WISC 3, mas que venderam parte das empresas, está crescendo, quer dizer. Isso aqui, para mim, eu já terminaria a análise aqui, né? E não me interessa. E aqui o gráfico, a partir de 2015, só da receita líquida consolidada, lucro dos acionistas do WISC 3 e lucro dos não controladores. A linha cinza dos não controladores, quer dizer, os acionistas não controladores é que estão lucrando. Esse aqui é o crescimento proporcional em relação a 2015. E a receita líquida fica parada lá embaixo em relação ao lucro dos não controladores, e o lucro líquido dos acionistas da UISC até tende a cair um pouco. Quer dizer, para mim, não compro essa ação. Eu não, né? E a gente vê aqui o quadro do patrimônio líquido, né? Então, o patrimônio líquido consolidado, ele cresce, 1.200 bi, mas tem a participação dos não controladores, então o patrimônio líquido dos acionistas da UISC 3 é 519 milhões. E o valor patrimonial, então, é R$ 3,25. A cotação de uísque no dia 7 de junho de 2024, sexta-feira, é R$ 5,96. Então, ela está cotada a R$ 1,84 o valor patrimonial aqui do primeiro trimestre de 2024. Para mim, está bem precificado. Então, eu acho que está até otimista demais, antecipando também minhas conclusões aí. Então, aqui ela adquiriu participações em várias empresas, né? Lembrando que uma das vantagens da UIS é que ela é só corretora de seguros. Então, ela não tem o risco de pagar as indenizações de seguros que fica para a empresa, para o cliente dela, né? A empresa da qual ela vende os seguros. E ela tem algumas empresas boas aqui, né? Ela tem, por exemplo, aqui da Interseguros, né? É Interdigital Corretora e Consultoria de Seguros. Quer dizer, então ela tem participação na corretora de seguro do Inter, né? Ela tem 39% dessa corretora. Do banco BMG, vamos ver se aparece aqui, né? Nesse quadro. Às vezes aparece com outro nome, né?
Então, ela tem participação na Barigui, Consegue, Corretora de Seguros, Paraná, Wiz, ela tem participação na Interdigital, Corretora e Consultoria de Seguros, né? Ela tem participação aí entre 40% a 100%, né? A gente vê aqui 39,80%. Então, algumas empresas entram como resultado de equivalência patrimonial, quer dizer, ela não consolida. Outras empresas, ela consolida e tem a participação das empresas não controladores, que eu vou mostrar mais adiante. Então, aqui o quadro que a UIS fez sobre as participações que ela tem nas empresas, né? A Polishop é um problema que ela mostrou na teleconferência de 2024, primeiro trimestre, porque a Polishop está dando prejuízo ainda, né? Mas é uma participação não tão assim relevante, pelo menos do que eu vi aí. A UIS está indo até bem aí nessas participações, com exceção da Polishop, né? E é um problema que pode fazer ela no futuro vender essa participação, porque a Polishop, se não estou enganado, pertence às lojas americanas, né, no grupo Lojas Americanas, e está com problema lá, né, como todo mundo sabe. Né. Então, o está indo bem, mas eu vou mostrar que também não está indo tão bem assim. Né. A UIS parece que não está com situação de caixa confortável porque pediu 115 milhões emprestados a seus acionistas do bloco de controle em fevereiro de 2024. Então, aqui o texto da ITR do primeiro trimestre, ela diz que celebrou o contrato de mútuo com os acionistas do bloco de controle no valor total de 115 milhões e 66 milhões já apareceu no caixa em abril, e o restante se dará conforme necessidades eventuais de caixa. Quer dizer, então, a própria empresa confessa que, apesar de estar mostrando lucro aí, como vocês vão ver, ela está com problema de caixa. Eu vou mostrar mais adiante que esse problema é meio sério, né? Eu não confio muito nessa questão do caixa dela, não. Ela diz que ainda possui propostas de instituições financeiras para liberação de crédito, quer dizer, confirmando que a situação de caixa não está muito boa, né? E ela faz um texto aqui bem interessante, bem formal e bem esclarecedor. Apesar disso, ela afirma que a situação financeira continua saudável e não há risco de incerteza significativa quanto à continuidade do negócio. Só que é o seguinte, ela fala que não há risco de incerteza significativa, mas a possibilidade de reduzir lucro é relevante, porque ela está confessando que a situação de caixa não está boa. Ela confirma que possui recursos, fluxo de caixa futuro, projeção orçamentária de negócio que possibilitam a continuidade operacional da companhia e não tem intenção nem necessidade de reduzir materialmente as operações, permanecendo inalterada a avaliação de continuidade. Né? Isso aqui eu acho que é mais para os auditores não fazerem ressalva aí no balanço dela. Ela não está falando que vai continuar lucrando, ela fala que vai só continuar. Né, empresa, que não tem risco de descontinuidade. Então, para mim, ela está confessando aqui que o lucro vai cair. A administração ressalta que, conforme fato relevante de 2021, o fato da UIS não ter sido declarada vencedora no processo competitivo dos blocos dos produtos da Caixa Seguridade não prejudica o direito da UIS ao recebimento das comissões comercializadas pela companhia anteriormente, estando assim com a carteira de clientes em run-off. Quer dizer, vou mostrar adiante que ela tem ainda carteira de comissões dos seguros que ela já vendeu, mas ela está tendente à queda, porque o contrato já acabou, então ela vai receber aí, pelo que ela fala aí, ela vai receber durante um tempo indeterminado, ela falou também que dia que acaba essa receita, né? Ela continua recebendo essa receita relevante e tende à queda, só que ela não falou quando que acaba. Continua aqui. Para assegurar a continuidade operacional da companhia, ela adota política de gestão de riscos e tal, e gestão de risco associada à sua operação, em especial a carteira de clientes em run-off, que é a carteira da Caixa que está acabando. Além disso, as operações iniciadas nos últimos anos, realizadas pelas empresas CMG Corretora, BRB Corretora e Interseguros, por exemplo, as quais são realizadas junto a parceiros estratégicos, se demonstram lucrativos e contribuem diretamente com os resultados e continuidade operacional da companhia. Então é o seguinte, ela está falando que ela está substituindo a receita da Caixa, que está acabando e vai acabar, por outros negócios. Como eu já mostrei, eu vou mostrar adiante,
ela pagou caro, né, aí, para comprar participações em empresas, e eu acho que isso não está muito legal, não. Tanto é que ela está com dificuldade de caixa no momento. É, aqui ela fala dos segmentos operacionais. Eu não vou entrar muito em detalhes, muito em detalhes aqui, porque o que interessa é o seguinte, ó, nessa situação aqui, ela tem os segmentos aqui da UI, segmentos operacionais. Isso aqui é a quantidade de funcionários. A gente vê aqui uma queda forte de funcionários desde 2022, né? Por um lado, é bom, porque ela está otimizando a quantidade de funcionários. Por outro lado, fica a questão, será que influencia negativamente a performance da empresa? Porque reduzir funcionários, por um lado, é bom, reduz despesa, mas tem que ver se isso não vai atrapalhar os negócios da empresa. Por enquanto, nessa análise que eu fiz aqui, na receita e lucro por funcionário, a gente vê que a receita por funcionário, receita líquida, né, está subindo, né? Tendente à estagnação aqui em 2023 e 2024, mas está subindo aqui ao longo do tempo. O lucro bruto também está subindo, mas começou a cair um pouco aqui nos últimos 3 trimestres. O lucro dos acionistas da Whisky 3 estava subindo, mas já está começando a cair, principalmente por causa da queda da receita do run-off da caixa, né? E o lucro contábil consolidado, que não interessa muito para os acionistas da Whisky 3, porque o que interessa é o lucro atribuível aos acionistas da Whisky 3, esse aqui, né? Ele está estagnado, mas pelo menos subiu aqui a partir de 2022. E a variação trimestral, a gente vê aqui que estava subindo, mas aqui a variação trimestral aqui do último trimestre, primeiro trimestre de 2024, cai bastante. Também tem uma questão de sazonalidade, porque ela própria na teleconferência ela fala que o primeiro trimestre sempre é mais baixo que os anteriores, né? Que o anterior. E ela fala que o forte mesmo é o segundo trimestre, mas a variação trimestral já mostra um aspecto ruim. E a margem por funcionário, a gente vê que a margem líquida dos acionistas da Whisky 3 por funcionário, ela sobe aqui a partir de 2023, mas tende a cair a partir do terceiro trimestre de 2023, e eu acho, pelo que eu já analisei, por causa da queda da receita dos contratos run-off da Caixa. Vou mostrar isso adiante. Então, mostrando logo aqui a questão da unidade de negócio rede caixa, que é run-off, que ela diz que vai acabar, né? Então, a gente vê que tem uma receita líquida relevante. Vou mostrar adiante a proporção. E ela fala que já vai cair aqui ao longo do tempo, né? Isso aqui é o texto do formulário de referência, né? Que ela conta a história, né? Ela conta a história desse contrato com a Caixa que acabou, né? Então, ela fala que em 2023 não obtivemos receita com vendas de novos produtos de seguridade no canal da Caixa, por causa do encerramento da parceria com a Caixa Seguridade, que ocorreu em 14 de agosto de 2021. Por essa razão, não consideramos mais a rede Caixa como uma unidade de negócio em operação. Por isso que é uma unidade de negócio run-off, quer dizer, que está em queda. Então, a tendência é cair essa receita. Então, aqui ela mesma fez esse quadro aqui para mostrar que em 2018 a receita run-off da Caixa era 38%, em 2024 é 22%. E os outros segmentos ocupando aqui a participação que era da Caixa, que é preta e cinza, né? Então, a gente vê a receita da Caixa caindo, e aqui ela mostra aqui a receita da rede Caixa, aqui desde 2018, trimestral, né? E as operações correntes. Então, ela conseguiu realmente substituir, a gente vê claramente aqui que ela substituiu a receita da Caixa por outras operações. Como eu já falei, pagando um alto preço para comprar participações em outras empresas, né? Ela mostra aqui que o EBITDA, né, caiu aqui por causa do EBITDA da Caixa, né? Por causa da queda da receita da Caixa, do segmento run-off Caixa. Então, eu fiz essas análises aqui, para mim é a análise mais importante do vídeo, né? E eu não gostei do resultado. Então, eu peguei aqui a receita líquida total, né? E excluí a receita para tirar o run-off Caixa. A gente vê que a receita tende a cair a partir de 2023, né? Terceiro trimestre de 2023. O EBITDA contábil sem rede caixa também tende a cair, né? Aqui a partir de terceiro trimestre de 2023. O lucro dos acionistas Whisky 3, né? Sem o run-off caixa, aí é a parte mais importante, vira prejuízo a partir do primeiro trimestre de 2023. Então, se não existisse
esse segmento Run-Off Caixa, o lucro dos acionistas do Whisky 3 já seria prejuízo desde do primeiro trimestre de 2023, só aqui no quarto trimestre teria um lucro de R$300 mil, que não é nada, né? Mas aqui já fala a situação. O lado interessante, o lado bom, né, é que a UIS está conseguindo novas unidades de negócios, né? Mas aqui, se a gente pegar aqui já um ano, né, ainda não é o suficiente, porque o contrato com a Caixa acabou em 2021. Desde o primeiro trimestre de 2023, se você excluir toda a unidade da Caixa, a UIS teria prejuízo. Ou seja, esse quadro aqui para mim é o mais importante do vídeo. Isso aqui já antecipando de novo minhas conclusões, né? Eu não compro esta ação até eu ver uma situação clara, né, em relação à receita dela e lucratividade, à medida que o segmento Run-Off Caixa for acabando com mais velocidade, né? E aqui, esse aqui é o lucro contábil, esse de cima. O de baixo é o lucro ajustado, que ela põe um lucro ajustado aí, mas mesmo assim está caindo, mesmo com o lucro ajustado. Então, o lucro ajustado, para mim, eu não quero considerar aqui não, mas eu prefiro o lucro contábil mesmo, né? Então, para mim, é esse aspecto negativo. A dívida não é muito alta, mas é relevante. Considerando o fluxo de caixa, que eu vou mostrar mais abaixo, e considerando que a UIS teve que pegar empréstimo de 115 milhões em fevereiro de 2024, com acionistas do bloco de controle, a dívida versus fluxo de caixa, para mim, é um aspecto que preocupa. Tá? Então, aqui o fluxo de pagamentos futuros e aqui o fluxo de caixa, que tem um aspecto aqui que eu quero ressaltar. No quarto trimestre de 2023, ela contratou financiamento de 107 milhões e pagou dividendo de 106 milhões. Quer dizer, ela pagou dividendo com nova dívida. Quer dizer, isso aí para mim é outro aspecto que me faz ficar longe dessa ação, né? Será que foi por isso que o bloco de controle emprestou 115 milhões em fevereiro de 2024, só devolveram temporariamente os proventos? Além disso, a geração de caixa operacional está baixa. Na minha opinião, não condizente com os proventos pagos. Quer dizer, para mim, essa empresa já tinha que ter cortado o payout já há muito tempo, porque ficar pagando dividendo e ficar pegando dívida com essa situação aí da receita da Caixa caindo, para mim é má administração e eu não gosto disso, né? Se eles gostam, né, os diretores, então eles que cuidam, a empresa é deles, né? Mas eu não sou obrigado a comprar ação, né? Então aí minhas conclusões, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. A UIS, após sua IPO, comprou diversas empresas pagando ágio bem grande para se transformar. Afinal, perdeu em 2021 o seu importantíssimo contrato com a Caixa Seguros. A UIS se propôs a se transformar, aumentando seu leque de fontes de receita. Fez isso até o momento, mas acho que ainda não é o suficiente, porque a margem de lucro está baixa, considerando o ajuste que eu fiz relativamente ao fim do Run-Off Caixa. A margem de lucro contábil atual está ok, mas o perigo do fim do Run-Off Caixa, para mim, é muito mais relevante. Ainda no primeiro trimestre de 2024, a receita Run-Off Caixa é importante. Eu acho que está obscura a situação da UIS por causa da questão do possível fim da receita Run-Off Caixa, que é um mistério sobre quando vai acabar. Mas já vimos que tende a queda trimestralmente e a empresa já mostrou que ela tende a cair mesmo, né? Na teleconferência do primeiro trimestre de 2024, disseram que é possível que a UIS faça aumento de capital para gerenciar a estrutura de sua dívida financeira. Eles só aventaram a possibilidade, deixaram em aberto, o que para mim é mais uma questão importante e obscura. Também disseram que continuam avaliando novas aquisições, o que pode pressionar a dívida e o caixa. Eu acho que o preço atual de Whisky 3 a R$ 5,96 é justo, bem precificado. Eu acho até bem otimista. Não me interessa o Whisky 3 no momento, porque a questão da receita Run-Off Caixa, para mim, é uma incógnita importante. À medida em que essa receita vai caindo ao longo dos trimestres, tende a zerar em algum momento do futuro, a UIS teria que arrumar novas fontes de receita a contento. Ela tem feito isso, mas a custo alto, pagando caro por outras empresas. Portanto, fico de fora de Whisky 3, até que eu consiga visualizar um futuro melhor para os acionistas do Whisky 3. Por quê? Como já mostrei acima, os acionistas não controladores é que estão pegando grande parte do lucro da UIS. Então é isso aí. Os vídeos e os relatórios não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem.
para me incentivar a fazer mais análises.